Seja bem-vindo ao canal Analisando Crânios. Desde pequeno, eu cresci com essa capacidade de gravar as pessoas mais pelo formato de crânio do que necessariamente pelo nome delas. Entendendo que esse padrão existe, eu comecei a fazer a engenharia reversa da condição humana, estudando neurociência e vários outros conhecimentos que buscam entender a condição de um indivíduo dentro de um corpo que é controlado por um cérebro. Depois de muitos anos aplicando esse tipo de conhecimento, eu pude transformar em técnica e hoje eu estou difundindo para você aqui na internet. Eu quero te lembrar que todo o conteúdo do canal é baseado em uma análise que vem sendo construída há quase 2 décadas. Por isso, não tome como referência frenologia ou qualquer outro tipo de análise que você viu no passado. O volume de dados que nós tínhamos para processar, a quantidade de ciências acessíveis, a quantidade de conhecimento que veio para trás, nem se compara com os tempos de hoje. Por isso, esse tipo de análise é totalmente exclusiva dos estudos que eu venho fazendo, principalmente para ajudar homens a entender sua própria condição e as ferramentas que eles têm em mão para ir para campo performando da melhor maneira possível. Existem pessoas que são muito boas com o corpo, são muito sensitivas, ótimas com os 5 sentidos. Existem pessoas que transitam dentro do campo filosófico, criativo e espiritual. E existem pessoas que são mais do campo lógico. No meio disso tudo, existe o híbrido, que transita entre as 3 camadas. Por isso, se você ainda não é membro do canal, não deixe de se inscrever e ativar o sininho para ser notificado todas as vezes que um vídeo novo sair. Anya Taylor é uma atriz de cinema, né? Se eu não me engano, recentemente ela fez um filme aí que eu acho que é um spin-off do Mad Max, né? Acho que é Furiosa, não sei. Eu não cheguei a assistir esse filme. Mas você vê aqui que essa atriz ela tem um formato craniano um pouco diferente. É por isso que eu tomo muito cuidado, eu não inicio o canal analisando mulheres, porque as mulheres elas têm características diferentes no crânio, tá? É mais fácil analisar homens. É muito melhor para eu começar esse canal analisando homens, justamente por conta de algumas características que eu pude identificar ao longo de todos esses anos. São coisas que podem te confundir um pouco para compreender a análise craniana. Então eu comecei com homens. Homens são mais fáceis de se analisar. São mais simples, são mais práticos. As mulheres, elas têm um pouco de nuance, um pouco de camadas ali que a gente precisa realmente explicar melhor, é um pouco mais de detalhe, né? Para conseguir expor aí como funciona a análise craniana ligada ao comportamento feminino. Então vamos lá, Anya Taylor. Ela tem aqui um formato de rosto. Olha que interessante. O rosto dela é pequeno, né? E a testa dela também é pequena, mas o topo de cabeça dela é muito grande. Cara, olha a distância dos olhos e da orelha até o topo da cabeça. Agora, pega essa mesma métrica de massa que tem aqui em cima e joga aqui para baixo. O topo de cabeça dela é até maior do que o próprio rosto, né? A testa dela é menor do que o rosto. A testa dela deve estar dando uma proporção aqui mais ou menos abaixo entre os olhos e abaixo do nariz dela. Mas o topo de cabeça é muito elevado, né? Olha que interessante. E é como eu sempre digo, pessoas de topo de cabeça muito elevado geralmente estão transitando no campo criativo, filosófico e espiritual. E criatividade, eu não preciso citar, a profissão dela é uma atriz, né? Então essa característica é uma característica muito boa para o que ela está fazendo, né? Então, é uma mulher aí que ela tem os 5 sentidos aflorados, e eu vou explicar isso um pouco melhor, né, de onde isso está vindo, mas ela tem uma testa que é quadrada e ela tem os 5 sentidos aflorados, sendo que 2 ou 3 desses sentidos são bons, um sentido é muito aguçado. A nuca dela é muito longa, olha só, né, se você for pegar aqui a linha da espinha dela, do pescoço, e puxar, é uma nuca que ela vai de média para longa, né? Então, geralmente, pessoas assim costumam ter mais facilidade para serem magras, né?
Elas perdem peso com muita facilidade. Elas conseguem se manter muito mais tempo magras, realmente. Elas não têm um volume de massa muito grande no corpo e o corpo não acumula muita massa. Muitas vezes essas pessoas não têm tanta fome, não têm tanta vontade de comer quanto uma pessoa de nuca curta, por exemplo, né? É a estratégia biológica do corpo dela. É o que a programação, a genética dela a permite ter, né? Existem pessoas que não precisam se preocupar com muitas coisas na vida, já tem que se preocupar em outras, né? Então, no caso dela aqui, perder peso não é uma dificuldade tão grande, né? Agora, ganhar peso com certeza é. É uma pessoa que tem um pouco mais de dificuldade de ganhar peso, massa corporal, né? Então, existem nuances aqui sobre o crânio feminino que eu não vou citar aqui para não confundir um pouco a live, mas nuca muito alongada, muito puxada para trás, acaba aguçando a capacidade de capturar com 5 sentidos, né? Os 5 sentidos costumam ser aguçados. E ela tem uma testa um pouco mais reduzida, porém quadrada. É uma testa que ela não necessariamente é em rampa, que é uma característica muito comum entre os atores, né? Muitos atores têm essa testa quadrada em rampa, ou arredondada, puxada para trás. No caso dela aqui é uma testa quadrada e curta, né? Então, ainda assim, existe uma certa capacidade sensitiva / lógica ali. A lógica dela deve ser um pouco mais aflorada. É como se ela fosse um tipo de híbrido, tá? É um perfil de mulher híbrida, né? Se você já viu os vídeos aí do canal, você já deve ter visto o perfil de crânio híbrido. O híbrido, ele costuma ter uma testa um pouco mais volumosa e quadrada na frente, geralmente não é gigante, é uma testa de 2 a 3 dedos, costuma ter uma nuca média e o topo de cabeça também é elevado, né? Existem pessoas que têm uma testa muito reduzida, uma nuca muito longa. Ó, um exemplo do Tupac. Acabei de analisar o Tupac, se você chegou depois, você não deve ter visto. Nuca mais alongada, ela é média para longa, testa reduzida. Olha a diferença da testa do Tupac, olha aqui, arredondada e muito puxada, para a testa da Anya Taylor, né? Olha aqui como ela já tem um volume, uma linha. Ó, vamos pegar aqui da linha do queixo e dos olhos até a testa. Olha como a linha vai mais reta, ó. Olha que interessante, né? Então ela tem um volume de testa aqui mais elevado, né? Topo de cabeça super elevado, ó, tem até um ovo lá em cima, tá vendo? Isso aqui é ela careca fazendo um papel, né? Então aqui na imagem, com cabelo, você vai perceber que o topo da cabeça é bem elevado. No futuro eu vou falar mais sobre mulheres com topo de cabeça também, é muito interessante. Tem mulheres interessantíssimas com essa característica, tá? Geralmente elas têm uma capacidade bem interessante ali para certas coisas, né? Então, a testa dela não é gigante, é uma testa de 3 dedos mais ou menos, de 2 a 3 dedos. Ela tem os 5 sentidos muito aflorados por conta da nuca, uma capacidade muito boa para processar com esses 5 sentidos. Uma coisa é capturar, é você puxar dados através dos 5 sentidos do mundo externo. Outra coisa é você realmente processar esses dados, né? Então, ela tem uma capacidade lógica / sensitiva aí bem interessante, né? O rosto dela é maior do que a testa, mas o rosto não é maior do que o topo de cabeça. Isso indica que é uma pessoa com muita capacidade criativa, filosófica e espiritual, uma certa lógica, mas também uma capacidade física e com 5 sentidos muito boas, né? Então, tá muito dentro ali do híbrido, né? Nuca, topo de cabeça, testa quadrada com um certo volume. Não é a maior testa, não é gigante. Ela seria uma testa grande se o volume estivesse passando aqui, ó, indo de encontro com o topo de cabeça, né? Mas você pode perceber que faz uma quebra, um arredondamento aqui em cima. Então, capacidade lógica mediana, né? Tem lógica rápida, tem lógica precisa ali, capacidade física e com 5 sentidos, capacidade criativa, filosófica e espiritual. Com certeza é uma ótima atriz, né? Com certeza é uma pessoa... Ah, sabe quem é um cara que tem essa mesma característica, só que, né, o sexo masculino? O Ryan Gosling. Dá uma olhada aí no ator Ryan Gosling, você vai perceber o que eu tô falando.
Você vai olhar para o crânio desse cara, você vai perceber o mesmo perfil de crânio que eu estou te mostrando aqui, né? Claro que o crânio da mulher, do homem, é um pouco diferente, mas no fim, eles têm uma testa mais reta, os 5 sentidos são um pouco aguçados, o rosto não é tão grande, a nuca é média, indo para longa, o topo de cabeça é elevado, né? Então, Anya Taylor aí é realmente uma pessoa com característica mais híbrida, né? Isso é bem interessante para você observar aí.